uma boa, uma ótima noite a todos, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo a espiritualidade, agradecendo essa casa, Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, que nos abre a porta todos os domingos de estar aqui, trazendo o Evangelho, falando de boas novas, falando de esperança e consolações. Esse é o tema do nosso programa hoje, Esperanças e Consolações. Nosso convidado, nosso irmão Rony Ricardo. Boa noite. Boa noite, Totti. Mais uma vez, obrigado. Nós vamos estar focando, então, no livro Vidas Futuras, vamos falar do lenitivador, vamos estar falando sobre, esperanças e consolações. Nessa época de fim de ano, que dessa mudança, dessa transição do ano, onde as pessoas colocam muitas esperanças no ano vindouro, e as pessoas também que estão acalentadas aí, estão rodeadas pela dor, pelo sofrimento, pelas mazelas, precisa muito de consolações. Então a gente precisa estar falando sobre onde buscar, onde encontrar também esses lenitivos aí, esses suavidade para a dor nossa, que todo mundo, quem está nesse planeta, sofre. Então nós vamos começando o nosso Evangelho com o livro Fonte Viva na mão, livro Evangelho segundo o Espiritismo na mão, um copinho de água e reunindo a família. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, está retornando a campanha, está massificando a campanha da importância de se fazer o Evangelho no lar. A campanha mundial do Evangelho em casa, o Evangelho no lar, os benefícios, isso vai ajudar muito o planeta, isso já vai começar a diminuir nossas dores, vamos falar sobre isso aqui também. A importância do Evangelho em casa ajuda muito, então faça o Evangelho, convide os amigos, espalhe o Evangelho por onde for. Pedir ao nosso irmão, então, a gentileza de fazer para a gente a leitura da página do livro de hoje do Fonte Viva. Então, boa noite a todos. A lição é 81, intitulada A Candeia Viva, já dito o livro, Fonte Viva, e está aqui o texto de Emmanuel, através de Chico Xavier. Lição 81, repetindo A Candeia Viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão em casa. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 15. Só um detalhe que aparece uma palavra aqui, que ela é fora assim, da nossa rotina, que é o módio. O que vem a ser um módio? É uma antiga medida de extensão de terra que equivalia lá nos romanos antigos ao alqueire nosso hoje, que é uma parte de 1 metro quadrado, ou seja, uma extensão de terra. E esse módio ia ser o alqueire, que em muitas traduções aparece assim. Ninguém acende alqueire, a candeia, e põe debaixo do alqueire. Em outras palavras, debaixo da terra. Ninguém esconde. Então vamos ver o que Emmanuel nos diz. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desviaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças, sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado, no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente.
gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Candeia Viva só veio uma pessoa o tempo todo o que psicografou Chico Xavier. Quer dizer, ao ler, a gente percebe o exemplo que foi Chico, e retratando essa página de Emmanuel, essa referência a Mateus, sobre a candeia, debaixo do alqueire, e Chico que vivenciou isso também, como um grande exemplo para todos nós, contemporâneo nosso. Pessoa bem próxima que foi realmente a própria candeia, como assim foi o Mestre Candeia Jesus. Viva. Exemplo, vivencificou. No capítulo 7 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no Mistérios Escondidos dos Sábios e dos Prudentes, item 9. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos espantam-se que os espíritos façam tão pouco esforços para convencê-los. É que esses espíritos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e humildade, preferindo-os aos que acreditam possuir toda a luz, e que parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz conduzindo-os a Ele e provando-lhes que existe. O poder de Deus manifesta-se tanto nas menores coisas quanto nas maiores. Ele não esconde a luz, uma vez que a derrama em ondas por todas as partes. Cegos, pois, os que não a veem. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força quando apraz a eles, mantê-los fechados. Sua vez irá chegar, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que fere seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se desejais convencer-me, deveis portar-vos de tal ou qual forma, e antes em tal momento que naquele outro, porque esse momento me convém. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos que são agentes de sua vontade não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse impor-se a eles. Deus impõe suas condições, não se submete a deles. Escuta com bondade os que se dirigem a ele com humildade, e não os que se julgam maiores do que ele. A nossa doutrina, a gente vê pessoas aí de faculdade, doutorado, mas não entendem, não compreendem. E muitos falam, mas se aparecesse para mim, eu não ia acreditar, eu sou um espírito, ou seja, não quer acreditar. Então não adianta dar murro em ponta de faca, né? Não adianta. Só o tempo. Só o tempo. Tudo vai chegar a sua hora, vai chegar o seu tempo, a sua vez. Então é paciência. E é bonito disso tudo, você foi falando, fui buscando, acabando. A época, quando teve a eclosão do espiritismo no meio científico, quantos físicos, químicos, homens da ciência que então se abalaram e viram, não, tem uma coisa além. E quantos vieram se juntar aos espíritas lá no início do século XX? Principalmente naquele movimento que teve o William Crookes, aquela turma toda lá, que foram assim, referências, homens de ciência, e que perante a própria ciência, o grupo deles, eles estavam ali convencidos que tinha algo além da matéria. Então não precisava mais. É bacana essa história realmente, né? Pessoas que eram totalmente, né, contra, que foram para estudar, se reuniram e acabam se convertendo, porque não tinha como. Uma fé racional, uma coisa racional. Né? E acho que Einstein que fala, né, que a ciência não pode caminhar sem a religião não pode, uma fica manca. Né? Muito bem. E aos pouquinhos estão se curvando, a gente está caminhando junto. Né? Corretíssimo. Vamos fazer a nossa vibração, nosso encerramento dessa primeira parte do Evangelho, momento que a gente para refletir, buscar Deus, buscar a espiritualidade, os amigos espirituais, pensando em Jesus, mentalizando o nosso lar, que ele possa envolver nossa casa, cada um imagine seu lar, sua casa, os cômodos da casa, mentalize Jesus adentrando o lar, esparramando por ali bons fluidos, boas energias,
que os irmãos que estejam em nosso lar sejam acolhidos, tratados, amados, respeitados, sejam levados para um lugar onde possam ser ajudados. Vamos mentalizar os entes queridos, nossos familiares. Mentalize um por um, pedindo a Jesus que o envolva com o seu abraço. Com a sua paz, com a sua luz. Vamos pedir aos irmãos que nós prejudicamos, nesta ou em outras vidas, que a nossa prece possa chegar a esses irmãos, que eles possam ter assim, segundos para que possam nos ver hoje um pouquinho melhor do que no passado, possam nos ver que a gente está buscando, está tentando nos melhorar, estamos buscando um caminho. Vamos pedir aos governantes, em especial do nosso país, que vão assumir agora nesse novo ano, que sejam iluminados, independente de partido, de quem for, mas que seja feito o melhor para o povo brasileiro, para o Brasil, porque isso refletirá com certeza no planeta, porque nós aqui somos esse coração, essa pátria do Evangelho, então é bom que nossa casa seja exemplo. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, aos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, aos suicidas, aos irmãos que já perderam a esperança, que já perderam até a forma humana, aos irmãos abortados que abortaram, os que fizeram e sofreram nas guerras, o holocausto, a escravidão. Vamos pedir aos irmãos que precisam manter em seus corações, em suas mentes, a esperança e que entendam nas palavras do Mestre, no Evangelho do Mestre, as consolações que precisam. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, nosso tema de hoje é esperança e consolações, nessa virada de ano, onde todo mundo busca, abre o coração para a esperança, de buscar, né, novos horizontes. Vamos estar falando sobre o tema, nosso irmão Rony Ricardo, autor dos livros, né? Estou aí com Vida Futura, estou aqui na mão Lenitivador. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o Vida Futura, claro, Evangelho, vamos falar de Leon Denis, assunto hoje muito interessante. Mande sua pergunta, mande a sua participação e a gente agradece. Rony, fica à vontade. Esperança e consolações. Só para reforçar, o Livro dos Espíritos é a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que Kardec intitulou Esperanças e Consolações. E é comum no meio espírita nós fazermos as conexões das obras básicas à obra principal, que é o Livro dos Espíritos. E a quarta parte nos remete ao céu e o inferno, que é a outra obra básica. Então, a primeira obra básica é o Livro dos Espíritos, a quarta parte intitulada Esperanças e Consolações, com duas partes: penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. Então, vamos nós às perguntas e aos comentários todos. Então, a gente vai falar sobre as penas e gozos. Ou seja, nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou seja, aqui Jesus colocava bem claro, né, a felicidade desse mundo, mas nós podemos ser felizes, né, quando a terra lhe permite. O que vem a ser essas penas e o gozo, então, que a doutrina nos coloca? E é tão interessante que Kardec vai buscando a época que ele estava vivendo, século XIX, aquela influência da igreja em penalidades, em sofrimentos, em penas passageiras, penas temporais, penas futuras. Ele utilizou os termos mesmo que era muito, talvez, coloquial de sua época. E ele vem reforçando tudo isso e mostrando com esse olhar esperançoso que é o Espiritismo, com as perguntas feitas por ele, as respostas dos Espíritos, ou seja, nos esclarecendo principalmente o temor da morte. Aquele que já vivenciou diversas existências já passou por ela. Mas por que é esse pesar, esse medo? Então a resposta é muito interessante. Porque desde pequenininho nós tínhamos as pressões ou as punições sobre um lugar mais perigoso, um lugar pior. E a morte é inevitável, é um ciclo que não tem como mudar, ele vai acontecer, vai terminar, aliás, vai cessar. Então é num sentido assim, mais de esclarecimento que vem essa primeira parte, penas e gozos terrestres, focando exatamente a perda de entes amados. Por que dá essa saudade? Eu gostaria de frisar, tem um detalhe muito importante, essa dor da perda. Enquanto nós estamos alimentando esse sentimento muito voltado a ficar muito arrasado, isso contribui também para o pesar do espírito que partiu, porque ele está vinculado ao pensamento. Então, assim que ele despertar e ver um pesar tamanho, ele também ficará tão pesaroso quanto quem está.
Então é melhor, dentro do possível, não pensar tanto, pensar de uma outra maneira, reagir. Ou seja, tentar fazer um esforço de desprender dentro do possível de cada um, respeitando as nossas dificuldades próprias. A doutrina nos ajuda muito nesse caminho, né? Porque esclarece, conforta. Claro que tem casos aí tão trágicos, tão tristes, que é difícil acalmar uma mãe ou um pai desesperado com um filho acidentado. Não estamos aqui dizendo nesse sentido, mas dentro do possível é o esforço, só o tempo. Nós falamos ainda há pouco a palavra tempo. É comum nas reuniões mediúnicas chegarem espíritos lá e falar assim, fala com a minha família, por favor, pode me deixar eu ir. Que prende ali, sabe? Quer que meu filho, que meu marido melhore, mas a melhora talvez esteja. Vai refletir lá no espírito. Que não é o tempo, é o momento de cada um, a passagem que tem que se dar também desse momento, mas também para libertar lá o outro da pressão que ele está vivendo, de tanto chamamento, de tanta lástima. E que não tem como reaver mais. Mas é um esforço, como eles colocam aqui, também falando do temor da morte, principalmente a perda de entes queridos, que é um assunto bem comum, bem recorrente no nosso dia a dia. Todos nós temos. Sim, alguém. Faz parte. Todos nós vivenciamos. Mandar um abraço aqui para a Ângela Lacerda, a Maírce Breves, está aqui com a gente a Ana e a Alessandra, Ana Deligres e a Alessandra Nascimento. Obrigado, boa. Vamos lá então. A gente vai falar então um pouquinho sobre as penas e gozos, desgosto da vida, ainda suicídio. No penas e gozos PS, que é o item maior, e o item 6, desgosto da vida, suicídio. E eu acho que é um dos maiores aqui, com o maior número de questões dentro dessa primeira parte, e é muito bom focar porque é o que a gente está vivendo e acompanhando tantos anos. Infelizmente, as estatísticas apontam cada vez mais o desespero ou a forma exatamente desgostosa de uma vida, a pessoa recorrendo ao suicídio. Então, Todd, eu quero pontuar apenas 3 questões. A 943, por que ocorre esse desgosto? Falta de fé, ociosidade e saciedade. Falta de fé, a ligação com uma religião, a pessoa não se prende e, desesperada, ela busca um recurso que para ela seria a solução, aspas, não será. A famosa ociosidade é se ocupar. Daqui a pouco a gente chegando aqui comentando, uma vez aposentada, a gente se ocupa com caminhada, com outras atividades, a gente preenche o tempo, porque o tempo tem que ser preenchido com atividades boas, produtivas. E a pessoa parada, depressiva, angustiosa, ela não vai ter outro pensamento senão de amofinar ou de se eliminar. Então, a ociosidade é não se ocupar mental e também de uma forma material. E a saciedade nada lhe satisfaz, que é sempre mais insaciável. E acaba querendo, então, até mesmo uma aventura ou atos infelizes que o mundo virtual está apresentando, que são jogos, desafios, e a pessoa que não sacia vai querer buscar exatamente isso. A outra questão, aí mais adiantada, é uma que ficou muito em foco no passado e volta e meia tem esses casos, que é 956. Daqueles que pensam que se matando vai encontrar a outra parte, ou seja, o marido ou a mulher, ou o namorado ou a namorada, ou os afins, ou quem estava convivendo até então, e desesperado também se mata. Então, como nós estamos falando de céu e inferno, que é a quarta parte referenciada aqui, um clássico, uma história que está lá dos suicidas, que é assim, duplo suicídio, pelo amor e pelo dever. É uma história incrível que está lá relatada pelas entidades que se manifestaram e deram depoimento para a equipe de Kardec, que é Senhor B, Senhor D e Palmiro. Ela casada com Senhor D, mas ela era prometida ou era enamorada de Senhor B, não casaram. Mas Senhor B e Senhor D eram amigos muito íntimos. Então ela pactuou com o Senhor B, travaram então a morte dos dois e deixaram uma carta para Senhor D que eles partiriam pelo suicídio, eles morreram asfixiados, desencarnaram pelo suicídio asfixiados. E eles então se manifestam na reunião de Kardec, lá naquele grupo de Kardec, organizando aquela época, sua equipe mediúnica, e eles não se reconhecem. Então é a resposta aqui da 956. Engana-se aqueles que interrompem, antecipam a volta ao mundo espiritual na expectativa de encontrar a outra parte. Quer dizer, os dois na mesma reunião, tanto Palmir, tanto Senhor B, e eles não se reconheciam. Tanto é que vai na evocação, vai explicando, ele está do seu lado, não percebia.
Aí vem uma palavra na nota que Kardec sempre muito didático. Kardec, como sempre, com uma palavra só ele vai resumir. Não de forma absoluta. Temporariamente afastados, eles não vão se ver, mas não absoluta. Por causa da evolução. Um dia vão se reencontrar, mas não já. Então, lê do engano mesmo, né? As pessoas, clássico, Romeu e Julieta, cliente que... Ana Karenina. Ana Karenina. Que ia se encontrar com... E às vezes acontece de ir para lugar muito além do que se esperava. Né? A Ana Karenina nem matou pela outra parte, ela matou pelo desamor, por achar que o amante dela estava atraindo. Não era isso. Romeu e Julieta exatamente é o que enquadra muito bem. Mas realmente é um engano. E a 957 é a palavra que vem na resposta. Qual a repercussão? Qual a reação que tem o suicida ao chegar no plano espiritual? Uma só palavra é comum a todos. Depende de cada um seu estágio para se redescobrir, se despertar. Mas o desapontamento é comum a todos. Ou seja, eu continuo vivo. A vida segue. É uma dor muito grande. Chico fala disso, né? Que a pior sensação é chegar lá e jogou por água abaixo. Os ateus que se descreve ou se relata do céu e inferno, a parte dos suicidas, a boa parte que são os ateus, eles pedindo oração por eles. Quer dizer, começaram a se despertar e ver que segue, que continua. E aí a primeira lembrança, ideia inata, uma fé que ele já cultivou em alguma época, alguma existência, que ainda está nele e que ele então pensa na fé. É um grande exemplo, o Santos Dumont. Primeira oportunidade no Vale dos Suicidas, ele começa a orar, Maria, Mãe de Jesus. É a hora que ele é socorrido, conforme no livro Ícaro Redimido. André Luiz, no nosso lar, né? Lembra das orações? Claro, isso já estava do lado aguardando. Ela só lhe dá uma modificada no pensamento, na onda que ele estava lá no meio perdido, entre tantos sofredores quanto ele, e ele consegue se Vamos colocar que até para nós espíritas também há um diferencial do outro lado, né? A gente sofre também, mas quem não é, as pessoas que sabem que alguém que desencarnou, principalmente pelo suicida, orar bastante. Né? É oração, é o melhor meio, é a única forma segura que a gente pode afirmar, e é ela mesma, que vai chegar, que vai, com essas ondas, vai conseguir ajudar esse espírito a começar a se reaprumar. Mas tem todo aquele trajeto, quando a pessoa, você já sentir que a pessoa está com pensamentos negativos, tristes, se afastando, já são sinais. Sim, infelizmente ele sinaliza, ele vai dando sinais, principalmente a depressão que tem dominado e vamos dizer assim, é a primeira, é a número 1 em estatísticas, vai pela depressão. Então a pessoa vai demonstrando realmente um descaso, um afastamento, um abatimento, uma tristeza profunda. Então ela vai dando sinais que ela não está muito mais animada como antigamente. Essa época do ano também é muito comum, as pessoas muito comum, a solidão, as pessoas perdidas, presas, ou presas assim no seu mundo íntimo, ou isoladas e não se deixa aproximar ou ter uma oportunidade para ser útil. Outra vez eu estava em São Paulo, eu achei tão linda a história dessa senhora, ficou tão forte entre tantas histórias. Ela estava no centro espírita e falou: eu tenho vários parafusos na minha coluna, mas você sabe que eu não consigo ficar em casa? Eu tenho que vir ser voluntária, trabalhar, eu quero ser útil, eu quero fazer alguma coisa. Eu falei: nossa, 80 anos. E aí ela pegou o livro Intivador, falei: eu vou levar esse livro e vou levar para minha filha, que ela trabalha com dor. Ela é ligada profissional, ela é profissional da saúde, ligada tipo fisioterapia. Mas o senhor sabe que eu não gosto de ficar em casa? Eu falei: nossa, que exemplo. 80 anos, ela deve ter uma fratura na coluna, que ela está com vários parafusos. Ela falou: eu não consigo ficar em casa. Eu venho para cá para me ocupar, para ser útil, trabalhar voluntariamente nesse centro espírita, e vou para outro também servir alguma coisa, distribuir, empacotar. Eu quero me ocupar. Olha que bonito, sozinha. E ela fazia aquele depoimento para mim, mostrando: eu não consigo ficar parada. Eu quero me ocupar, eu não vou ficar em casa chorando a minha dor. E ela estava um pouco limitada. E ali... Ela está usando o remédio que Chico usava, né? Quando o humano chegava, você sobe o morro, vai atrás da miséria, vai fazer trabalho, trabalhar. E o que eu achei muito bonito para ela revelar a idade dela. Eu tenho 80 anos, eu estou com os parafusos e nem por isso eu vou ficar em casa chorando ou pensando em alguma coisa. E a doutrina, essa questão do nada, de não esperar nada. Isso, aí nós já vamos para a outra parte, que é apenas e gozos futuros, o nada é vida futura. O nada porque o homem tem essa percepção, essa certeza que o nada é nada mesmo. Aí não tem outro caminho. Sim, então você tem que se ocupar. Que não tem mais nada depois dessa vida. Para que eu vou sofrer? Exatamente.
Então, por isso que cresceu o materialismo e niilismo no mundo, todas essas correntes buscando exatamente, vamos terminar, porque tudo acaba agora. Não, a vida segue, a vida continua, que é a vida futura. Então, eles vêm explicando muito bem isso aí, e essa ideia da vida futura está em todos nós, porque antes de estarmos aqui na matéria, nós já estivemos lá. Então, por mais apegado à matéria, mais descrente no íntimo, não há quem não se renda ou quem admita que já teve uma outra passagem, um outro momento, uma outra vida. Até o mais incrédulo, a gente sabe disso. No fundo, ele sabe que ele não é o dono da situação, o único e a única vida. Com o tempo, ele vai, olha, água mole em pedra dura. Com o tempo. Então, a vida futura, exatamente, é a eternidade, a continuidade da vida física e no plano espiritual que a vida continua. Seria muito... Essa semana eu fiz palestra sobre transição planetária, aí fala sobre o juízo final, está na Gênesis, se acabasse tudo de repente. Olha só, imagina as mulheres que estão grávidas, as pessoas que compraram o apartamentinho dela, que comprou viagem, vai viajar amanhã, Deus acabasse com tudo. Que paz mal esse, né? Acabou, não tem mais jeito. Não tem essa esperança de uma vida futura, de vidas em outros planos. E a gente passa a ver o tamanho, hoje já se fala em universos. Ou seja, vida é só na Terra, acabou. Né? Fala um pouquinho do livro, a Vida Futura, podia focar pra gente, Francisco? O Vida Futura é o livro Prevenção do Suicídio. Isso, e parece que você ele não se encontra mais, você disponibilizou. Mas nós vamos colocar em áudio em primeira mão, a Ana sabe disso, que eu já comentei com a Ana de Nigris, minha querida Ana de Nigris já sabe, você vai saber agora, o público vai saber. Eu firmei um contrato, aí no caso eu ainda como autor, com uma editora virtual. Então nós vamos ter o e-book. Então nós vamos ter Vida Futura Digital no próximo ano, que eu já assinei o contrato, mas uma condição está lá. Esse livro foi doado pela Larissa Peter Manzilar. Então quando o rapaz da editora me abordou, conversando enquanto autor, eu falei, esses direitos foram cedidos. Desde que você coloque no corpo do contrato, que o que tiver de mínimo um centavo que caia para o autor, vá para a conta do Larissa Peter Manzilar, nós vamos fechar negócio. E aí já veio o contrato, já levei para a presidente da Crédito, Eliana Itaboraí, já mostrei a ela, a Eliana está aqui. Continuo como autor, mas apenas o intermediador. Lado material às crianças e lado espiritual consolar. Então teremos no próximo ano Vida Futura Digital, que ele está acabando, deve ter uns 40 livros, se tiver, dos 1000 livros lançados em 2017. Então 2019, o contrato já pronto, quer dizer, agora eu volto do recesso de Natal, a editora retorna. A editora, digamos, é uma pessoa que organiza perante as editoras que trabalham com livro digital. E vamos colocar o Vida Futura para correr o mundo todo, com a permissão maior, acima de tudo. Que é um livro que retrata... o suicídio e prevenção do suicídio. Vida Futura. E depois você... Inclusive aqui, eu da citação, que as citações foram aparecendo, essa questão, 960, Vida Futura. Lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Vida Futura. Então, Vida Futura foi sendo mostrado a partir do momento que foram feitas as pesquisas para a compilação do livro. Então, foi um título que foi apresentado conforme as citações. Você tem alguma coisa ainda que falar sobre a vida futura? Ou nós vamos falar... Agora a expiação e arrependimento, ainda nas penas e gozos futuros. Que são etapas, né? São Sim. passos que a gente vê a besteira que fez, aí se arrepende. Só destacando aqui, Totti, que é muito bom, na 990, isso é muito bom reforçar, que eles vão perguntando, Kardec, com aquela forma didática de perguntar, de explicar, então que o arrependimento começa na vida corpórea, agora, não é lá no plano espiritual, agora já começa o arrependimento e a se modificar, isso é muito importante. Então, expiação e arrependimento. Então, arrependimento, segundo ele, já se dá agora, no momento que está na matéria. E isso facilitará o espírito a retornar no outro melhor caminho, porque ele se arrependeu, ele quer reparar, ele quer se reajustar. Ou seja, seguir e progredir. É muito importante, então, pegar a questão da eutanásia, deixar aqueles momentos ali, porque ali vem o arrependimento, a pessoa pensa, o momento da dor. Sim. Infelizmente tem essa prática lá na Europa, tantos países que têm até essa eutanásia programada, essa prática de morte abreviada, mas são espíritos que vão se comprometer, a gente sabe. Mas no caso do arrependido, do que está agora, nesse momento, ele se modificando, tendo outro olhar diferenciado da vida, isso é muito importante frisar nesse fechamento de ano. Nós estamos falando de esperanças e consolações, a quarta parte. É tempo ainda de se
de reaver, de pensar diferente, de ter uma outra ótica diante de algumas coisas, de alguns pontos obtusos ou pontos não esclarecidos. Tentar ainda consigo mesmo, que é conosco, não é com o outro, é aqui, a fonte está aqui, em nós, do pensamento que é o Espírito. É muito bonito esse reforço da espiritualidade de Kardec, que o arrependimento se dá nessa vida aí. Agora. E dizem também que pesquisas nos falam que, feita pesquisas com os idosos, né, que quando eles chegam a uma certa idade, porque a gente tem essa questão do ciclo, nasceu, aí fica adolescente, aí adulto, casa, tem família, aí fica velho, aí não tem outro caminho. Quem pensa, nada. Mas quando você vê uma vida futura, você abre o leque. Né? É diferente. Faz um ciclo, uma existência com esperança. Com esperança. Não é aquele amargor, aquela pessoa tão carrancuda, tão receosa ou tão difícil, porque ela faz da vida dela uma vida um pouco melhor. Uma vida, ou seja, para ela e para o próximo. São aquelas pessoas que a gente quer ficar perto. São aquelas pessoas que passam energia tão positiva, um olhar tão promissor ou tão positivo que nos faz bem. E eu perdi a minha querida há uma semana atrás. Minha mãe retornou, não vou me emocionar porque ela cumpriu o momento dela, mas eu no quarto do hospital, eu não conseguia sair, porque eu sabia que eu estava me despedindo dela, então eu dava um tchau e voltava, dava tchau e não queria sair do quarto. E foi muito bonito o meu reencontro com ela final, naquela quarta-feira, que ela retornou no sábado, dia 22 de dezembro, e ela lúcida, quando eu entrei no quarto, ela perguntou para o meu filho, imediatamente ela me reconheceu, e o fulano, quer dizer, o neto, a lúcida. E aí ela conversou sobre comida, sobre a comida que estava demorando, sobre isso, sobre aquilo, mas sempre muito branda, muito em paz. 9-8, lúcida, e o médico perguntou a ela qual a receita para viver tantos anos. Lá no hospital, sabe o que ela respondeu? Paciência. Só isso. Grande Só essa remédio. palavra diz tudo. A ciência da paz, paciência. Quando a gente começa a ver a vida com... E dor, e ir lá com soro, e as internações, porque resolvi uma coisa e complicava a outra. 98 anos, os órgãos vão respondendo tão bem. Então resolvi o pulmão, encrencava o rim. Resolvi o rim, complicava o estômago. Melhorava o estômago, voltava para o pulmão. E nessas idas e vindas, ela batendo cartão no hospital, com bom humor. A cuidadora sempre dizia, ela nos ajuda, porque disciplinada, consciente, ela facilitava qualquer movimento com ela. Sônia Conte, um abraço. Patrícia Abranches, Ricardo Cunha, Suzana Azevedo, Nice Lopes, Marcelo Silva, Raquel Almeida. Raquel Almeida está dizendo, oi Totti, meu amigo, boa noite a todos. Não consegui estar aí, saudades desse programa de amor. Obrigado, Raquel. E o Ricardo diz, último programa de 2018, um sucesso, com o mestre Rony Ricardo. Abraços Totti e Rony. 2019 de muito trabalho e saúde para vocês. E equipe, obrigado, Ricardo. Você sabe da minha estima por você. Muito obrigado, Ricardo, pelo carinho. Aproveitar aqui Márcia Carraro, Cláudia dos Santos Sacramento, abraço a Luísa e a Tânia Mara Gil. Então nós estamos falando sobre arrependimento e expiação. Né? Então quer dizer que Kardec já nos alerta que o arrependimento já se dá no plano físico. Reforçando os espíritos aqui, para a resposta. E expiação. Arrependeu, não basta. E a expiação é uma palavra que era muito comum da época, comentada nos nossos dias, que era muito ligada ao purgar, ao purgatório, que é um termo da igreja. Então, expiar é justamente purgar alguma coisa, ou seja, reparar um erro. E aí eles reforçam mais adiante nas questões finais, essa última parte, nós estamos comentando, céu, inferno, purgatório. Por que essa sensação do céu? Que lugar delimitado existe? Então eles vêm explicando que são estágios que eles que estavam vivenciando diziam estar no 7º, no 6º, no 5º céu. Ou seja, naquelas ambiências mais venturosas, mais melhores. O purgatório é aqui onde nós estamos. Agora, nesse momento, nós estamos purgando ou expiando, como isso é público e notório para todos nós. E exatamente o inferno é a frase de Emmanuel que é das melhores, para definir o que é o inferno. O inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Quanto mais rebelde, mais inferno na sua vida. Começa a desvencilhar dessas picuinhas, dessas coisas tristes, que você tira o inferno da sua vida. Porque o inferno é o sofrimento de cada um. É coletivo ou é individual.
Mas essa frase do Emmanuel é muito interessante, lá do livro que remete ao livro Céu e Inferno. Tem uma semelhante, não sei se é de André Luiz ou se é de Emmanuel também, assim, a expiação é de acordo com o coração endurecido de cada um, que é a mesma coisa, né? Aí, com certeza. Quanto mais você tiver com o coração endurecido, embrutecido, não quiser, como aí já pegou lá Gandhi, não há nada que se dobre perante a lei do amor. Se você não se dobrar, saber que tem que mudar, tem que reparar, pedir perdão. Sim, voltar atrás, refazer. Que o arrependimento aí começa a expiação. Né? Reparar, tem que reparar. Expiar e reparar. Daí nossa categoria atual, provas e expiações. E nós estamos assistindo aí várias, ou coletivas ou individuais, já dito por mim, mas são quadros que são comprometimentos seríssimos. E que é um pai de amor e bondade e que permite seguir em outras reencarnações aqui ou em outro mundo condizente para ajustar isso tudo perante uma lei soberanamente justa e equilibrada. E quando a gente tem esse entendimento, essa compreensão da vida futura e da reencarnação, aí você passa, aí vamos lembrar de Paulo de Tarso, em tudo dai graça, em tudo regozijai, porque você fala, poxa, estou tendo uma oportunidade de voltar e de refazer o que eu não sabia fazer. Tantos erros passados e agora vendo um outro olhar com uma luz em nossa vida chamada Espiritismo. Uma esperança que se abre. Começamos a lição hoje falando da candeia viva, ou seja, a candeia tem que ser posta para todos iluminar, que é o papel do Espiritismo. Quantos agraciados pela doutrina espírita, Totti? Quantos centros espíritas você vendo pessoas buscando ou falando que estão mais fortalecidos ou que passam a seguir e se rendem a essa doutrina que é consoladora, como nós estamos falando hoje de consolação, que esclarece, que instrui, que acalma os corações. Nós estamos aqui numa casa espírita, Luzeiros do Mestre. Quantos que eu vejo aqui conhecidos ou de antigos trabalhos ou de outras oportunidades como sala de aula e que estão vindo aqui para as palestras, que eu já tenho vindo aqui, tenho visto, que eu reconheço ou que eu conheço. E que importante para a vida dessas pessoas. Estão buscando o quê? Algo para se auto-iluminar. E a gente vê a bondade do Pai, a misericórdia tamanha, que quando você fala em esperanças e consolações, a gente é sabido, né, que Emmanuel já reencarnou e que Divaldo fala que Buda, Aristóteles, Sócrates, estão todos voltando para nos consolar, nos ajudar a serem essas candeias vivas. Sim, os exemplos das referências. De dor, de sofrimento, como foi Chico, como outros, assim. Ou seja, sempre eles estão nos amparando e nos colocando. Não desista, não desista. Olha meu exemplo, olha o que eu estou passando. Olha como que é difícil, mas eu consigo suportar, porque a dor é proporcional às nossas forças. E falando em dor, você vai me permitir então, antes que eu esqueça. Vamos lá, vamos lá. Eu quero fazer uma homenagem, a Ana sabe, dele, Leon Denis. O problema do ser e o destino da dor. No final tem 2 parágrafos, eu vou pedir a permissão então ao público de casa que está nos acompanhando para fazer a leitura por causa da essência de Leon Denis. E ele nos remete a Ana, lá na Feira do Livro Espírita, Ana Denis Gris, que está presente, fez uma referência a esse autor. E Ana usou também isso aqui, eu me lembrei muito da Ana, vou copiar a Ana, agora é um plágio, mas nós vamos junto, Ana. Ergamos os pensamentos, os corações, as vontades. Abramos nossas almas aos grandes sopros do espaço. Levantemos nossas vistas para o futuro sem limites. Lembremos-nos de que esse futuro nos pertence. Nossa tarefa é conquistá-lo. Vivemos em tempos de crise. Para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos. Serão precisas duras lições da adversidade. Conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. A desgraça aproximará os homens. Só a dor verdadeiramente lhes faz sentir que são irmãos. E como uma história para ilustrar, o que Leon Denis nos trouxe em França, 1808, 110 anos, a nossa atualidade de 2018 nos mostrou isso aqui. Avisos ruidosos, quando irmãos deveriam se juntar por um fim, por um objetivo. Os 12 meninos do javali selvagem na Tailândia, na região de Chiang Rai. Quando o mundo todo parou por causa de um técnico e 12 jogadores, e 13 pessoas dentro de uma caverna. Quando o mundo todo parou para orar, e mergulhadores de diversas partes do mundo se deslocaram lá para salvar vidas.
que poucas, mas mobilizou, com um detalhe: oração, solidariedade, persistência, esperança, e consolavam aquelas mães que estavam do lado de fora da caverna esperando. Vários, que eu vi várias reportagens mostrando, o agrupamento de pessoas do lado de fora de um lugar inóspito, com calor, mosquito, lugar, ou seja, próximo a uma caverna que não era um local habitável. E lá aquelas mães numa esperança de rever seus filhos. E assim se deu quando iniciou o julho. Mas foi o maior movimento que nós tivemos em 2018 em termos de o que Leon Denis acabou de falar. Teremos dias difíceis, momentos de crise que nós estamos vivendo, mas um sentimento é peculiar a todos nós: solidariedade. Nós vamos entrar em 2019, Dia Universal da Paz Mundial, de 1º de janeiro de 2019, já, quando todos param para orar e pensar em coisas melhores. Então, que começamos já com esses casos. Quantos de nós, eu particularmente, tantos que amanheciam, como estão os meninos na Tailândia, vamos orar por eles. Aquelas vibrações e todo mundo pedindo para resolver. E olha que não foi um resgate fácil. E todos saíram. 1º de janeiro é aniversário de Leon Denis. Aí. Olha só, que a Ana está nos passando. 1º de janeiro. 1º de janeiro, Leon Denis. Interessante. Eu só sei a data de desencarnação, que é 1927. 12 de abril de 1927. Terça-feira da Semana Santa. A tônica de Jesus foi sempre essa, né? Esperança e consolação. Vai, não peque mais. Sempre a consolar e a dar a esperançar, vamos colocar assim, a cada um abatido, arrasado, caído. E ele reerguia, e nós vemos isso hoje nos nossos dias. Quantos reerguidos? Quantos de nós aí com nossos problemas limitados nós fazemos? E aí não poderia deixar de falar do lenitivador. Talvez você vai até se lembrar agora, como estou presente com a Alessandra também, que vai lembrar. Quando o livro estava para surgir, o mentor amigo me deu um recado muito bonito, mas foi muito assim intenso, porque ele já estava organizando o livro, e ele me disse só assim: você vai saber de pessoas que estão no hospital e estão lendo esse livro. 6 depoimentos já chegaram até mim de pessoas que estavam no hospital. Você é um deles. Então, aquele recado, aquela premonição, ou aquele aviso que ele me ditou lá atrás, até mesmo para me encorajar, para enfrentar tudo, para fazer esse livro, com a ajuda de Deus, esse livro doado integralmente, foi um recado muito bonito, Totti, porque naturalmente as respostas começaram a chegar pelo WhatsApp, pelo telefonema, ou ao vivo a cores, o depoimento de uma pessoa. Estava na fila do hospital lendo o lenitivador, me acalmando, que foi você. Isso me marcou muito, Totti. E são 2 chorões, eu e você me emocionou muito, porque não só foi uma verdade, como aquilo que ele me avisou antes que aconteceria, aconteceu com uma pessoa bem próxima, que eu te conheço de longa data. Como a Alessandra me contou, como a outra me contou, e a outra, você me permite, tá, Alessandra? Jairza também, eu operar com o livro do lado. Oi, 7ª, então eu não sabia. Ah, sim. Sim. Lembrei. A 7ª, então, porque as outras já tinham me passado essa informação, que estava no hospital, ou aguardando com alguém, ou acompanhando uma outra pessoa, e com o lenitivador. Não precisa mais emoção para quem se disponibilizou a saber que a gente pode ser útil e ajudar. Que o próprio inspirou para que o livro viesse a público, me trouxe todo o roteiro de 2016, veio o livro e agora as respostas, que ele já havia me adiantado que eu teria. Então agora a 7ª resposta, de que alguém no hospital está lendo. Graças a Deus. Dá uma visão bacana. Eu estava lá, aí fiquei na UG, aquele bacana, graças a Deus que ainda tem o hospital para a gente ir, no corredor, e a gente vê a dor, o sofrimento chegando toda hora, mas aí você já, não é quer dizer que eu sou melhor, sou diferente, não, mas você se porta diferente. Começa a orar, começa a ver esperança, começa, né? E é bacana na hora que vai embora, poxa, muito bom. E ela é passageiro, ela vai ficar um longo tempo, ela veio e se hospedou, não tem como brigar com a dor, ela vai ficar ali. E é esse momento que está aí, e como Leon Denis tão bem, que é a nossa base aqui no programa do Centro do Destino da Dor, atenda como amiga. Não adianta retirar lá, chegou. Então vamos soltá-la bem. Chico nos coloca que a única coisa que tem como certo é que ela vai acabar. Né? Vai acabar. Voltando já alguns 10 minutinhos, vamos começar a trazer algumas coisas que você
15 minutos. Opa, temos 15 minutos então. A Geraldina Bianchini diz: boa tarde, Totti, Rony, feliz ano novo, que 2019 Obrigado, cheio de Geraldina. saúde para vocês, familiares. Obrigado, muita paz para todos, sempre. Nesse final de ano, a gente vê as pessoas, aí começa a fazer um balanço, né? E sem perspectiva, a crise que nós estamos passando, o mundo todo, e a gente colabora com isso quando você começa a mentalizar, a pensar nessas coisas que estão acontecendo no mundo. Mudar essa concepção, encher o coração de esperança. A doutrina espírita, né, nos abre isso, quando nos coloca de vida futura, várias moradas na casa do Pai. Fala um pouquinho para a gente dessas esperanças e consolações que a doutrina nos traz. Muito bom, Totti, muito bem pontuado, porque foi o próprio texto de Leon Denis. Vivemos em tempos de crise. Então, para sair da crise, só uma palavra: união. Então, nós temos que nos unir, ou seja, congregar ideias para um único objetivo. Reuniões voltadas para o bem comum, principalmente a nossa causa espírita, atender a necessitados, ou um movimento para ajudar uma creche, ou uma obra social, um orfanato, um asilo, como exemplo, ou doações para A, para B ou para uma comunidade. Então são sentimentos, pensamentos voltados para um único propósito, que é o papel do Consolador, que é justamente consolar, que é ajudar, que é o papel do Espiritismo. Então o que a gente tem que fazer nesse momento de crise? Se unir. Sem união nós não vamos conseguir. Então às vezes nós temos o resultado de um livro. Quantas mãos, quantos amigos, quantos livros emprestados que eu tive, e que eu posso citar várias pessoas que me emprestaram porque eu não teria todas as obras para fazer a pesquisa. Então eu tive de recorrer a amigos, então que se uniram a mim e que têm seus nomes em destaque no final. Ou amigos que me assessoraram numa revisão, ou numa leitura, ou numa maneira. Então são estes momentos, essas ideias que nós temos que ter na mente, que nós temos que contar com as pessoas. E as pessoas se disponibilizarem a fazer da parte dela uma parte para um todo, para se ajudar. Então só mesmo essa palavra chamada solidariedade para os momentos de crise. Sem ela não tem outro jeito. Você falou do acidente, alguma coisa? Nos né? meninos da Tailândia. Da Tailândia. Que exemplo de solidariedade mundial, não foi só local lá, não, mobilizou o mundo todo. Quantos mergulhadores saíram de várias partes para irem até lá, e lá chegando para fazer alguma coisa em socorro, ajuda aos meninos. E que foram de fato. Porque cada menino saiu com 2 mergulhadores, se eram 13, os 12 jogadores e mais o técnico. Olha que contingente. Então, para cada um, 2 ajudando na saída do resgate, quantos estavam lá? É só multiplicar 13 vezes 2, 200 e poucos aí. A gente está aí vivendo essa transição de ano, estamos vivendo a transição planetária, e a gente vê que nesse livro Transição Planetária do Divaldo Manuel Filomeno de Miranda, eles tratam a questão do tsunami, né, lá em 2004. Aconteceu um domingo passado. De novo. Na mesma região, uma região turística. E é também esclarecido do Manuel Filomeno de Miranda. Por quê? Estavam todos lá porque tinham que passar por aquilo, né? Ou seja, não acontece o acaso, né? Aí você conta os meninos da Tailândia, os meninos lá também, ou seja, aquilo serviu para abrir o coração, para a caridade, fraternidade universal. E na gente está bem claro, a fraternidade será a pedra angular na modificação, a fraternidade. Aí eu lembrei aqui que no Morro do Urubu, que aconteceu também uma avalanche lá com Niterói, na semana, Rony, eu falo porque de propriedade que eu vivi, na semana que aconteceu, uma reunião mediúnica lá no Caminho da Luz, a médica está chegando muitos espíritos aqui, mas uma quantidade muito grande, chorando, gritando, desesperado. Falei, vamos manter em oração e pedir a Deus se alguém manifestar, mas pelo menos pedir ajuda para eles. Aí se manifestou um, e falando que no passado entravam em aldeia, destruíam tudo, destruíam família, e que chegando lá, que você coloca, se arrependeram no plano espiritual. Reencarnaram lá no Morro do Urubu para ter como a expiação coletiva de todos esses. Retornarem da mesma maneira. Aí ele falou assim, e Deus é tão bom que ainda nos presenteou com a possibilidade de ajudar. Eu falei, como essa possibilidade de ajudar? Não, porque a nossa dor
serviu para tocar o coração de muitos, onde se mobilizaram pessoas no planeta todo para doar, para fazer caridade. Essas mobilizações, ou Olha enchente, ou soterramento, aí mobilizam, como agora em Manaus. Aquelas casebres todos de madeira, aquele fogo, praticamente uma coletividade, um bairro inteiro. E as mobilizações para chegar até lá. Que nós não façamos a parte material, que não vamos conseguir doar, mas um bom pensamento por eles, para acalmar, que já é uma onda que vai irradiando e chegar lá naquele ambiente. As nossas preces, os nossos pedidos, para se reorganizar, para se reajustar, se readaptar à situação. Mas é um bom pensamento também que isso converge para lá. O pensamento é uma oração. Sim. Né? E eu me vi agora numa situação que eu estava passando perto de uma casa, eu vi que tinha bagunça, que tinha tipo briga. E na hora você fica sem o que fazer. Aí eu falei, poxa, pelo menos uma coisa eu posso fazer, uma oração. Uma oração. Né? Então nesses momentos que a gente vai passar por calamidade, não tem previsão, mas a gente sabe que vai passar por isso. A mudança das placas, o meio ambiente está todo aí, que está vendo também vai acontecer. Então nesses momentos, seja mesmo até de atrocidades que vão acontecer, é nos manter a calma, oração, bons pensamentos, não entrar nessa sintonia. Né? Exatamente. E no nosso dia a dia, o evangelho no lar, família, você falou de união, acho que a primeira união acontece aí onde? Dentro do lar. Exatamente. É a base que é o espelho da sociedade, é o lar. Então, se tem um lar com a prática de um evangelho, a leitura de uma página, um dia determinado, com um horário, que não pode ficar alternando, é o dia definido, o dia e horário. E respeitando aquilo ali, olha quantos eflúvios, quantas benesses que vai ter dentro de um lar naquele dia, naquele horário que tem por prática o evangelho. Que é a leitura de uma página, a leitura de um evangelho, ou da Bíblia, Novo Testamento, uma leitura de um versículo, um comentário, e uma água pura, aberta, que não precisa nem se preocupar com a água, é só colocar o copinho lá. Já vai ajudar bastante. Não entrar nessa onda de pessimismo, de derrotado. Sim, porque a doutrina é uma doutrina de esperança e de consolação que é o Espiritismo. Então nós que seguimos, somos adeptos e praticantes do Espiritismo, nós temos que vivenciar e passar. E isso para quem nos pergunta ou quem nos aguarda alguma resposta nesse sentido. Ser uma candeia viva. A candeia viva. A gente volta lá na página. Lá na página inicial de hoje. Mesmo que a dor esteja... o Chico tem uma frase dele. Todos nós experimentaremos as nossas dores. Ninguém estará isento dela. Ela vai fazer parte, que é matéria. Ou a dor moral, uma ou outra, ela estará junto. Mas o sentido dela é justamente modificar e burilar um espírito em passagem pela Terra. Deixa eu pegar uma frase que está aí atrás de você, olha só. Não percas a tua fé entre as sombras no mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Chico Xavier. Porque o próprio estava reclamando, ele recebe um recado de Emmanuel, que ele pediu a Maria, e mandou o recado a ele. Tudo passa. Isso também passa. Todos os remédios que você citou, fé, paciência, né? Espera com paciência. O Totti, era muito comum a gente criança, aquela chorando ou com algum probleminha, minha mãe principalmente, não, isso passa. Isso passa, esfrega a mão, isso passa. Ou seja, você chorando por causa de um arranhão, de um cortezinho, não, isso também passa. Rony, 5 minutinhos para você fazer um fechamento de coisas que você acha que deve colocar para gente pensar, meditar e eu quero focar alimentar. Novamente lá nos meninos, que eu acho que ele foi um marco no mundo todo, para o Brasil, principalmente em 2018, os tailandeses, o time do famoso Javali Selvagem. Eu acho que isso aí foi um exemplo para o mundo todo de perseverança, de fé, de crença. Eles são budistas, quer dizer, uma outra linha religiosa para mostrar uma congregação em termos de pensamentos para o Pai, para o Criador. Isso é muito importante. O budismo não tem Deus. O budismo não tem Deus. Ah, sim, não sim. É para o Pai. Tá. Mas uma força maior. E eles têm digamos assim, a união no pensamento. É isso que eu queria reforçar. Se a união deles e se fortalecendo ali no pensamento que as coisas melhorariam. É isso que eu queria reforçar no sentido deles, assim, dos meninos. E da família, logicamente, que você imagina aquela agonia de espera de vários dias, saber se eles sairiam vivos ou não da caverna. Olha, eu fazendo a pesquisa para a gente conversar aqui hoje, me veio uma página
está no livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, de Valdo Franco, que maternidade, acho que maternidade com Jesus. Aí eu peguei um trechozinho que eu acho lindo isso, que nos fala de esperança de uma forma muito maravilhosa. Um trecho que a mulher chega para Jesus e fala assim, que sabe da grandeza divina, mas assim, eu cometi um delito, né? E desse delito nasceu um filho que no momento constitui-me desespero e inquietação. Aí Jesus, de forma muito amorosamente, fala, a mulher é sempre mãe. Quando a mulher é abençoada por Deus, pela maternidade, um filho é sempre uma estrela engastada, ou seja, embutida na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Aí vem a frase que eu... Enquanto houver na terra crianças e mães, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Muito bonito. Amélia Rodrigues, muito bem. Ou seja, nunca deixar de acreditar, de ter fé, de ter esperança. Esse Deus é nosso, muita bondade, muito amor. Né? E só assim, Totti, que nós temos que, como no programa aqui, ou nas palestras, ou nas reuniões, nos estudos privativos da doutrina espírita, que nós vamos entender essa esperança, ou seja, se firmando em fé, consolando a si e o próximo dentro do possível e perseverando no caminho para o Pai. Agradecer muito, né, Rony, essa doutrina maravilhosa que nos mostra quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Que a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Muito bem. Nos traz o que Jesus sempre pregou, conhecereis a verdade libertará da dor, do sofrimento, que você passa a se conhecer um pouco, quem eu sou, por que eu estou colhendo tantas dores, por que eu estou passando por isso. Então você passa a ter esse entendimento, e o entendimento te dá... Te fortalece, te ajuda muito mais. Você passa a entender e aceitar, como você mesmo falou, abraçar, mas ali... Exatamente, Tati, exatamente, isso mesmo. Então, eu agradeço muito a Deus, a Jesus, a espiritualidade, essa doutrina, realmente que nos faz ver de forma diferente, né? O que a gente chama de dor. Porque quando a gente estiver num patamar, pelo menos fala de mim, mais elevado, a gente já não vai ver mais como dor. Como aprendizado. Como aprendizado. E uma bondade do Pai. Permite você voltar. E a frase de Leon Denis, tão bonita que está aqui. Quando a dor te visitar, acolhe-a como amiga ou aliada. Se não tivéssemos essa oportunidade, mano, de voltar. Não teria como. Imagina. E só a si mesmo para entender. Carregar o sentimento de culpa, de dor ali, que poxa, olha o que eu fiz com meu irmão. Se nunca puder reparar, se nunca puder refazer isso, é muita bondade. Meu irmão, daí o termo que a gente está falando até então, expiação e arrependimento. O arrependimento e expiação, tanto faz. Maravilha. Meu irmão, suas palavras finais. Em resumo, foi a quarta parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, os dois itens, penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. Juntando essa parte, nós vamos nos conectar a Céu e Inferno, que é a outra obra básica. Em resumo, o que nós trouxemos nesse último programa, 30 de dezembro, nessa oportunidade aqui contigo. Falou nessa mudança, nesse 30 de dezembro, as pessoas esperam muita mudança, né, para 2019. Acha que é questão de mudar de um dia para o outro, mudar tudo. Mas nada muda se a gente não mudar, né? É paulatino, é aos poucos e dentro do esforço próprio. Aí sim, as mudanças acontecem, principalmente com a pessoa, diante da vida, com outro olhar, uma outra esperança, uma outra expectativa. Tem que ser assim. Suas considerações e a prece para a gente, por gentileza. Esperança, acima de tudo, para todos nós, em momentos que nós vamos acompanhar, inclusive no próprio país, de transformações políticas, sociais, econômicas, que Deus esteja conosco, não esquecendo que o grande mestre assim o fez e continuará conosco no comando neste leme. E nós, dentro das nossas possibilidades, fazendo um esforço para se melhorar, continuar com Ele, o nosso grande referencial que é Jesus, e caminhando, sempre voltado numa expectativa de se reerguer diante das lutas e dificuldades tão comuns a todos nós. E reforçando a palavra,
a palavra que nos unirá, como diz em Leon Denis, é exatamente a solidariedade universal, ou de todo mundo. Então vamos agradecer, já posso fazer a prece? Eu quero só fazer antes da Pode prece, fazer o comentário. agradecer, nós hoje, o último programa aqui no centro, no Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, a gente agradece na pessoa da Ana Denigres, que nos abriu a porta, o Mauro, a toda a equipe, todo o pessoal daqui que nos recebeu muito bem, nos abriu a porta, nos deu essa oportunidade. E eu falo que não é para mim, foi para a doutrina, né? Eu lembrei agora de Francisco de Assis, que quando ele saiu, foi a Roma lá pedir autorização, aí chegou, viu tudo mudado, ele ficou meio triste, aí Clara chega para ele e diz: Francisco, você está triste com as pessoas? A obra não é sua, é do Cristo. Então, eles tiveram essa visão que a obra não é do Totti, é do Cristo, e abriram a porta. Muito grato a Ana, Mauro, todo mundo que nos acolheu, pela oportunidade de estarmos aqui. O programa continua, nós vamos transmitir em outra casa, mas amanhã a gente está aí, de volta, já abriu as portas e tem certeza que estão abertas, então a gente agradece muito. Muito obrigado. Estarão em novos estúdios. Isso aí. A partir de 2019, e programa segue. Então agradecemos a Deus a oportunidade deste momento de reflexões em torno dessa doutrina redentora de almas, que é o Espiritismo, a Jesus, nosso Mestre inigualável, aos benfeitores espirituais que nos assistem, que coordenam os trabalhos deste programa, o Evangelho no Ar. Que assim seja, Senhor, com 2019, com muita paz a todos que nos escutam, que nos acompanham e respectivas famílias. Assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus.